Esse é mais um vídeo do canal Lendo a Bíblia Sem Religião. Essa parte da Bíblia é uma das partes mais polêmicas para mim que eu acho, sabe? Que eu vejo os pastores falando em língua, eu fico pensando, rapaz, será que isso realmente é de Deus? Essas línguas que ninguém entende, né? Que os pastores pregam. E aí eu tava caçando, né? Espero que um dia alguém possa me informar isso aqui, mas eu vou ler aqui para vocês entenderem também, para ver se é só eu que entendi errado. Mas eu quero ler para me entender e tentar ter sabedoria, né? E que a gente possa ter entendimento também. Então, para mim, o livro de Atos é um dos mais importantes que eu acho, sabe? Quem está na igreja, eu acho que deveria ler. De acordo com o que eu li aqui, bastante, como é que eu vou dizer, interessante e pode revelar assim a verdade sobre muitas coisas que acontecem, que eu vejo aí nas pregações das redes sociais. Então vamos lá. Vou ler do 1 até o 13. Aí eu vou ler direto, do 1 ao 13. Então vamos lá. Atos 2, do 1 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então aí, cara, já vieram línguas, né? Línguas repartidas, ou seja, é a língua do Espírito Santo, né? Então vamos lá. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Então, o que acontece? Aí está explicando que é como se fosse aqui, do Brasil, né? Aí tivesse um dos Estados Unidos, um da China, né? Trazendo para o mais atual, para a gente que entender melhor. Eu falo inglês, você fala português, outro espanhol. A gente não se entende. Só que quando veio, né, todo mundo junto, né, debaixo do o Espírito Santo desceu e todos eles começaram a falar em línguas. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Tá vendo aí? Então cada um falava na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um da nossa própria língua em que somos nascidos? Entendeu o que aconteceu aqui? Então eles falavam em línguas estranhas. Só entre eles lá, todos eles estavam falando em línguas estranhas, só que eles entendiam, né? Porque ali que estava ali era o Espírito Santo e batizou todos eles que estavam em busca do Espírito Santo, né? Que estavam ali adorando a Deus e louvando a Jesus, né? Então desceu sobre ele o Espírito Santo e todos eles começaram a falar em línguas. Só que cada um deles tinha muitas pessoas de cada parte de lá, né? Como se fosse aqui os estados separados, os países, né? De cada um do seu país. E falavam línguas estranhas, mas porém todos eles entendiam a sua língua, né? É como se tivesse virado uma língua só. Então a língua dos anjos virou uma língua universal, que todos entendessem. Vamos voltar aqui. Como, pois, ouvimos cada um da nossa própria língua em que somos nascidos. Tá vendo? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia. Então, por isso você entendeu. Então, para mim, cara, a língua estranha é isso aí, ó. Não tem nada, antes eu começo a comentar, né? Que é o que eu tô tentando buscar entendimento. Eu também não entendo muito bem, não. Mas pelo que está escrito aqui, dá para você entender o que ele quer dizer. Aí aqui fala, né, Podés vão, e é Frígia e Panfilha
Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, juntos judeus como prosélitos. Aí aqui do 11 fala, né, quem mais estava lá, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? O que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Então, resumindo, galera, eu fico pensando, será que essas línguas aqui é pregada nas igrejas aí, que as pessoas falam, né? Você pode pegar muitos pastores aí que estão pregando, que você consegue até entender as pregações deles, é sempre a mesma a língua, tipo Alicântara fala sempre repetida vezes, né? Só que ninguém entende o que está falando, entendeu? Aí aqui no Atos falam que quando eles falavam em línguas, todos entendiam. Então o que está acontecendo? Será que os pastores também não estão se enganando? Ou será que a gente não consegue entender? Será que é só ele que está com o Espírito Santo naquele momento, que a gente não consegue entender o que está falando? E os outros que estão na igreja não estão batizados pelo Espírito Santo? Porque aqui é bem claro, quem foi batizado pelo Espírito Santo, não importa a língua que estava falando, todos entenderam. Então fica aí minha dúvida aí para quem quiser comentar aí e explicar para mim. E eu lembrando que eu não sou pastor, não sou nada disso. Estou só tentando entender e lendo a Bíblia sem religião. E buscando também entendimento, né? E eu creio em Deus também. Tá bom? Obrigado a todos que assistiram até o final do vídeo. E se alguém gostou, compartilha aí.